Olá, meu irmão, minha irmã. É uma alegria imensa estarmos aqui para refletir a palavra no terceiro domingo da Quaresma. A liturgia de hoje vem nos trazer o zelo pela casa do Senhor. E como será que nós estamos zelando do que é de Deus? Zelando desse templo maravilhoso que é do Senhor. O evangelho de hoje, então, encontra-se no capítulo 2 de João, do 13 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, e também as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus responderam dizendo a Jesus: que sinal nos mostras para fazeres tais coisas? Jesus respondeu-lhes dizendo: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus então disseram: há 46 anos vem sendo construídos este santuário e tu o levantarás em 3 dias? Jesus, porém, falava do santuário do seu corpo. Quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, seus discípulos se lembraram do que ele havia dito e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Enquanto Jesus esteve em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos acreditaram no seu nome ao verem os sinais que fazia. Jesus, porém, não confiava neles, porque os conhecia todos. Não precisava de ninguém para lhe testemunhar a respeito de nenhum ser humano, pois conhecia o ser humano por dentro. Queridos irmãos, a liturgia de hoje nos pede para zelarmos pela casa de Deus. Mas a casa de Deus, nós podemos colocar aqui não somente esse templo físico, qual nós nos confundimos muitas vezes, assim também como aqueles homens, aqueles judeus também se confundiram, quando o Senhor diz: em 3 dias eu coloco esse templo abaixo e levanto ele em 3 dias. Eles ficam revoltados, falam: mas demorou 46 anos para poder construir esse templo e mal está acabado ainda. E o Senhor não consegue passar esta mensagem naquele momento, mas depois da ressurreição. Então, os seus discípulos compreendem que o templo que Jesus falava não é o templo físico, mas é o templo, o corpo de Deus. Por isso, nós somos convidados a cuidar do nosso corpo, a cuidar do corpo de nossos irmãos, pois ele é templo de Deus. Cuidar das coisas de Deus é também cuidar de nós. E nós vemos tantas vezes o descaso público, ou mesmo o descaso de nós mesmos, a nossa indiferença para com os outros, para com os irmãos, para com os mais necessitados. É uma indiferença muito grande que nós vamos tendo ao longo que parece que quanto mais fé temos, mais na igreja vamos, mais distante dos outros nós ficamos. Por isso, a primeira leitura ela nos traz os mandamentos. Leitura do livro do Êxodo, quando Moisés apresenta os mandamentos. E se formos olhar, esses mandamentos não são uma lei que nos é imposta, mas é uma lei que, por amor, vem para nos ajudar nesta caminhada da fé. É uma lei que nos molda, que nos silencia em muitos momentos, para que possamos caminhar melhor, amando os outros, amando nós mesmos e respeitando a Deus, adorando a este Senhor que está no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E depois Jesus vai dizer, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Já resume totalmente os 10 mandamentos. E, na verdade, é justamente isso que nós hoje somos convidados, a zelar por estas casas de Deus que estão aí afora. Tantos cristãos martirizados,
tantos cristãos arrasados, perdendo seus bens, perdendo a sua esperança. Nós, enquanto cristãos, nesta quaresma, não podemos perder a esperança. Somos chamados a nos mantermos firmes na esperança que é Jesus. Este Jesus que nos move, nos empolga, que nos lança para esta missão. E aí, nós vamos ver que tudo na vida concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E cuidar deste templo é também cuidar de cada pessoa que necessita. Porém, muitas vezes nós pegamos tantos cristãos por aí, cuidando de coisas sociais, lutando por moradia, lutando por Amazonas, lutando por tantas coisas, mas se esquecendo de lutar pelas coisas de Deus. As coisas de Deus parece que ficam em segundo plano. Lutamos aí por ideologias, lutamos pelo bem comum, pelo diálogo, mas não lutamos pelas coisas de Deus. Nos preocupamos apenas com esta vida e achamos que a vida termina por aqui. Mas não falamos de vida eterna. Encontrar-se com esse Jesus é falar de vida eterna. Zelar do templo de Deus é zelar não só do nosso corpo físico, mas zelar também da nossa alma. É acreditar que essa esperança que motivou os discípulos a se entregarem totalmente por esta boa nova, por esta notícia, nos empolgue também. Nós precisamos também se empolgar com esta notícia, porque se não empolgarmos, se não ficarmos tocados por esta notícia, dificilmente vamos tocar os corações das pessoas. E nós somos chamados para preservar este templo, mas sem tocar o coração das pessoas, nós não vamos preservar nada. Vamos cair na ganância, vamos cair no ódio e viramos nós mesmos aqui, olha, como essas mercadorias do templo. Viramos mercadorias descartáveis. Usamos as pessoas para chegar em cargos, para subir na vida, para conseguir coisas, mas chega um certo momento que nós a descartamos. E é aí que nós conhecemos as pessoas. Nós precisamos ver se essas pessoas serão capazes de estar conosco quando nós formos inúteis. Porque quando nós estamos sendo úteis, ainda nós podemos ter muitos amigos, mas na nossa inutilidade nós vamos ver quem de fato está preocupado conosco. Por isso, cuidar do templo de Deus é também cuidar de nossos irmãos, amar de verdade, cuidar com carinho, zelar de tudo aquilo que é de Deus. E nós somos filhos de Deus. Por isso, mereçamos este carinho, mereçamos este cuidado. E se nós queremos ser cuidados, devemos também cuidar de nossos irmãos. E é interessante que São Paulo, depois na leitura, vai dizer, né, que nós precisamos crer neste Cristo, crer nesta vida nova, crer nesse Cristo crucificado, este Cristo que vem transformar as nossas vidas. Muitas vezes nos perdemos neste Cristo glorioso, esse Cristo de glória e de ressurreição, mas não vemos que é necessário passar pela cruz. É importante crermos nessas dificuldades que a vida nos propõe, assim conversávamos um pouco na semana passada. Por isso, os desafios nos fazem crescer. Os mandamentos nos ensinam a caminhar de uma forma mais certeira, de uma forma mais certa, mais correta, mas somente Jesus que vai nos libertar. Somente Jesus, com o verdadeiro amor, vai nos preservar da morte. É Ele quem tem palavras de vida. Por isso, meus irmãos, tenhamos esta confiança de que o Senhor irá nos tocar, mas nós precisamos tocar o coração das pessoas e cuidar de todos aqueles a quem Deus confia a nós, a quem Deus dá os nossos cuidados. E são estes os nossos amigos, os nossos mais fragilizados, os nossos mais pobres. Mas não dar o pão somente, mas dar também a palavra de Deus. Sem se preocupar muito, né, com essas questões sociais, mas se preocupar com a vida eterna. Essa vida que transborda, este templo que vai se derrubar e vai se reconstruir em 3 dias. E assim será a nossa vida. Não acreditemos na morte, mas sim
na vida, essa vida que transborda os nossos corações. Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe, acompanhe sua vida, sua família, seus amigos. Jesus te ama e estamos todos unidos em oração.